Hoje a gente vai mergulhar num período bem complicado, né? E francamente sombrio da história da Europa. Vamos falar da situação das comunidades judaicas na Alta Idade Média, ali entre os anos 1000 e 1300, mais ou menos. O material que a gente analisou pinta um quadro de dificuldades crescendo muito, sabe? E perseguições ficando cada vez mais intensas. O nosso foco aqui vai ser tentar entender as formas que essa violência, essa discriminação tomou. Tipo, as expulsões em massa, a coisa de obrigar a usar marcas para identificar as pessoas e os ataques violentos, os pogroms. A ideia é ir um pouco além dos fatos, sabe? Tentar pegar as motivações, o contexto por trás disso tudo com base no que a gente leu. Ok, então. Vamos começar a abrir essa caixa. A primeira coisa que salta aos olhos é essa questão das expulsões. Parece que foi algo bem recorrente, né? Nossa, sem dúvida. As expulsões foram, assim, uma forma de violência enorme, com consequências terríveis e que duraram muito tempo. A primeira vez que isso rolou, em nível nacional mesmo, sabe, organizado por um rei, foi na França, em 1182. Foi o rei Filipe Augusto. Ele mandou expulsar toda a população judaica dos domínios dele. Mas aí tem uma coisa surpreendente, né? Pouco depois, em 1198, ele mesmo, o Filipe Augusto, voltou atrás, certo? Quer dizer, ele não só deixou os judeus voltarem, mas parece que até deu uma força para esse retorno. Isso é um contraste, assim, gigantesco com a Inglaterra, por exemplo. Lá a expulsão de 1290 durou séculos, até 1655. O que explica essa reviravolta na França? Foi tão rápido. Pois é. É curioso. E aqui eu acho a análise econômica é chave para entender a motivação principal para expulsar era, olha, em grande parte, grana. Quando um rei tipo Filipe Augusto expulsava os judeus, ele confiscava tudo. Bens, propriedades e o principal, ele meio que cancelava as dívidas que a coroa ou os nobres tinham com os judeus, sabe? Ou então ele pegava para si os créditos que os judeus tinham para receber de outras pessoas. Era dinheiro rápido, entrando no caixa real. Um alívio imediato. Uma espécie de calote real, então. Oficializado. Exatamente, um calote oficial. Só que tinha um problema, né? Era uma solução de curtíssimo prazo. Os judeus tinham um papel importante na economia da época, especialmente com crédito, comércio. Expulsar essa galera toda criava um buraco, um vácuo econômico, ficava mais difícil conseguir crédito para outros setores e, no fim das contas, isso podia até prejudicar o próprio reino. Ah, entendi. Então, acredita-se que essa volta atrás na França foi, em parte, porque o próprio Filipe Augusto sacou o tamanho do problema econômico que ele tinha criado. Ele precisava dos judeus de volta para reativar a economia, alguns circuitos financeiros. Foi um cálculo bem pragmático. Até cínico, né? Nossa, imagino. E essa instabilidade toda, mesmo com essa volta na França, devia ser terrível. Viver sabendo que, sei lá, a qualquer momento podiam ser expulsos de novo. Isso fez as pessoas se mudarem, procurarem outros lugares? Sim, sim, com certeza. Essa falta de segurança constante, não só na França, mas em vários lugares da Europa Ocidental, foi um dos motivos que levou ao início de uma migração bem grande de judeus para o leste europeu. Lugares como a Polônia começaram a ser vistos como refúgios, sabe? Mais seguros, mais estáveis, onde as comunidades podiam ter alguma chance de continuar existindo. E essa migração para o leste só aumentou nos séculos seguintes. Entendi. Além dessa ameaça de expulsão, que já é horrível, tinha outras formas de controle e de humilhação no dia a dia. Uma que me chamou muito a atenção foi essa exigência de usar sinais, marcas, para se diferenciar. Como era isso? Essa é outra camada, né? Da discriminação já institucionalizada. A partir do século XIII, principalmente depois do Quarto Concílio de Latrão, lá em 1215, ficou comum na Europa cristã exigir que judeus, e às vezes muçulmanos também, usassem marcas visíveis na roupa, para todo mundo identificar na hora. Tem até uma discussão se isso não foi influenciado por práticas parecidas que já existiam em alguns lugares no mundo islâmico, para diferenciar quem não era muçulmano. Mas a forma como foi feito na Europa teve características bem próprias e um impacto, nossa, devastador. E que tipo de marcas eram essas? Não devia ser nada discreto, imagino. Sabe? Costurado na roupa por fora.
No peito, nas costas, às vezes era redondo, tipo uma rodela, chamavam de rouet na França, ou em forma das tábuas da lei, às vezes até estrelas. E as cores, quase sempre especificavam amarelo, vermelho, cores que chamavam atenção mesmo. Em alguns lugares na Alemanha era um chapéu específico, pontudo cônico, o tal do Judenhut. Nossa, que coisa horrível. Não era só para identificar, era uma marcação pública o tempo todo. Qual era o impacto disso na vida das pessoas? Dá para imaginar. Olha, o impacto era em muitas frentes e sempre muito negativo. Primeiro, claro, a humilhação pública, a segregação ali na cara de todo mundo. Essa marca forçava uma associação com outros grupos que eram vistos como marginais, sabe? Párias da sociedade medieval, tipo hereges que tinham se arrependido, leprosos, prostitutas, que em algumas épocas e lugares também tinham que usar sinais distintivos. Isso só reforçava o estigma, né? Colocava todo mundo no mesmo balaio de indesejáveis. E além desse estigma social todo, tinha a questão da segurança, que era muito séria. Dentro dos bairros judeus, ok, a comunidade ali se protegia um pouco. Mas fora dali, ou pior, numa viagem, nossa, essa marca virava um alvo na testa. A pessoa ficava exposta a hostilidade, xingamento, até violência física mesmo. Perdia-se totalmente o anonimato. Faz todo sentido. E tem um detalhe interessante sobre uma tentativa de diminuir um pouco esse perigo em viagens, né? Algo relacionado ao Papa Inocêncio III. Tem sim, é um ponto bem revelador, na verdade. Dizem que o Papa Inocêncio III, que foi quem meio que impulsionou essa prática lá no Concílio de Latrão, teria sugerido, talvez, que a obrigatoriedade do distintivo valesse só na cidade ou região onde a pessoa morava. A lógica, quem sabe, era que ali onde a pessoa já era conhecida, onde tinha alguma inserção na comunidade local, o risco de violência do nada seria menor. Exigir a marca em terra estranha, onde ninguém te conhece, aí sim era jogar a pessoa aos leões, né? Era um perigo muito maior. Impressionante essa lógica fria. Pois é, mostra que eles tinham consciência, mesmo quem criou a regra, do potencial de violência que aquilo carregava. Sabiam que era perigoso. E as pessoas... Tentavam dar um jeito de escapar disso, de não usar a marca. Ah, com certeza tentavam. Há relatos de gente tentando burlar, tipo, usar roupa da mesma cor da marca para disfarçar, sabe? Mas as autoridades logo percebiam e proibiam essas táticas. E aí, claro, os governantes logo viram nisso mais uma chance de ganhar dinheiro em cima do desespero dos outros. Começaram a vender isenções, permissões para não usar o distintivo. Eram licenças caríssimas, que as comunidades ou indivíduos mais ricos compravam para ter um alívio, mesmo que temporário, dessa marca humilhante e perigosa. Temporário, você disse. Exato, temporário. Porque quando o rei ou o senhor local apertava de grana, era muito comum ele simplesmente cancelar todas as isenções que tinha dado. E aí obrigava todo mundo a comprar novas licenças de novo. Era um ciclo vicioso, uma extorsão mesmo. Nossa Senhora. As comunidades pagavam fortunas várias vezes numa tentativa desesperada de comprar um pouquinho de normalidade, de segurança, mesmo sabendo que aquilo podia acabar a qualquer momento. Isso mostra bem o nível de angústia, né? A falta de opção. Essa mistura de humilhação pública com exploração financeira é brutal. E isso leva a gente para outra forma de violência, talvez a mais direta, a mais assustadora, os pogroms, esses ataques coletivos. Parece que eles também ficarem mais frequentes nessa época, né? Sim, houve uma mudança bem clara aí. Antes do ano 1000, mais ou menos, ataques violentos em massa contra comunidades judaicas na Europa eram relativamente raros. Acontecia, mas não era tão comum. Mas a partir do fim do século XI, a frequência e a intensidade desses pogroms aumentaram, nossa, dramaticamente. E o que disparou isso? Teve alguma ligação com os grandes eventos da época? Um dos gatilhos mais claros, infelizmente, foi o início das cruzadas. A primeira cruzada, que foi convocada lá em 1095, liberou uma onda de
de fervor religioso, sim, mas também de violência popular totalmente descontrolada. No caminho para a Terra Santa, especialmente ali na região do Rio Reno, na Alemanha, grupos de cruzados mais populares, gente comum, muitas vezes misturada com gente só interessada em saquear mesmo, atacaram e massacraram comunidades judaicas inteiras. Cidades como Mainz, Worms, Speyer, viram massacres terríveis. Foi horrível. Quer dizer, então, que a própria chamada para libertar a Terra Santa acabou virando a violência contra os judeus que estavam ali na Europa mesmo? Exatamente isso. Para esses grupos, os judeus eram vistos como inimigos de Cristo que estavam ali, do lado de casa. Era uma mistura perigosa de fanatismo religioso, ignorância, claro, oportunismo, roubar os bens era um grande incentivo e talvez até uma válvula de escape para as tensões sociais da época. Embora os líderes oficiais da igreja e alguns nobres às vezes não aprovassem ou até tentassem parar essa violência, esse movimento popular das cruzadas abriu um precedente muito perigoso. Nas cruzadas seguintes, a segunda, a terceira, as autoridades já estavam mais ligadas nesse risco, sabe? E tentaram tomar algumas medidas para proteger as comunidades judaicas. Mas a associação entre ir para a cruzada e perigo de pogrom ficou marcada. Entendi. E fora as cruzadas, tinha outro tipo de acusação que direto botava fogo na violência popular? Tinha, e era uma das mais terríveis, mais persistentes, o tal do libelo de sangue. Essa acusação começou a ficar forte na Inglaterra, teve um caso famoso em Norwich, em 1144, e depois se espalhou pela Europa. E a acusação era horrenda. Diziam que os judeus sequestravam crianças cristãs, geralmente meninos, para torturar e matar ritualmente. Muitas vezes falando que era para reencenar a paixão de Cristo, sabe? E que usavam o sangue para rituais secretos, tipo para fazer o pão ázimo da Páscoa judaica. Uma coisa completamente absurda. É difícil até imaginar que alguém levava isso a sério. Isso acontecia com frequência? Essa acusação? Infelizmente, sim. A época da Páscoa cristã, por causa de toda a simbologia da morte de Cristo, virava um período especialmente tenso e perigoso para as comunidades judaicas. Se sumisse uma criança cristã nessa época, pronto, o boato de libelo de sangue podia explodir muito rápido. A coisa ficava tão tensa que, em alguns lugares, as próprias autoridades locais chegavam a recomendar ou até mandar que os judeus ficassem trancados em casa durante a Semana Santa, para evitar qualquer incidente que pudesse virar desculpa para a violência. E quando uma criança sumia e essa acusação aparecia, a reação da comunidade judaica era de pânico total e mobilização. Eles sabiam que a vida deles dependia de achar a criança. Organizavam buscas frenéticas, muitas vezes junto com as autoridades cristãs, e em muitos casos a criança era encontrada, né? Tinha se perdido, fugido de casa, sei lá. Mas se a criança não aparecesse ou se aparecesse morta, mesmo que por acidente ou causa natural aí, a chance de um pogrom era quase certa. A multidão ficava enfurecida, convencida da culpa ritual, invadia o bairro judeu para matar, saquear, destruir tudo. Que horror! Uma comunidade inteira vivendo com essa espada na cabeça. Uma acusação maluca que podia levar à morte de todo mundo. Mas e as autoridades? Reis, bispos, o Papa? Eles acreditavam nessas histórias de libelo de sangue? Então, aí a gente chega num ponto que é crucial e até meio paradoxal. Apesar da força que essas acusações tinham no povo e da violência que causavam, as informações que a gente tem indicam que as autoridades mesmo, tipo reis, juízes ou bispos, papas, raramente ou quase nunca deram crédito oficial para essas histórias. Pelo contrário, investigações oficiais geralmente concluíam que as acusações eram falsas. O Papa Inocêncio IV, por exemplo, soltou uma bula papal em 1247 condenando claramente o libelo de sangue e proibindo perseguir judeus por causa disso. Peraí, então as elites, a igreja oficial, os governantes,
Eles sabiam que era mentira, mas a violência continuava rolando com base nisso? Como assim? Exatamente. Isso mostra uma coisa muito profunda sobre a sociedade daquela época. A violência dos libelos de sangue era alimentada quase que só pela crença popular, pelo boato, pela histeria coletiva e, claro, por um antissemitismo que estava muito enraizado no povo, na sociedade cristã. Era uma força que vinha de baixo para cima, sabe? Tão forte que muitas vezes passava por cima da posição oficial das autoridades. Mostra bem o poder do imaginário popular, do preconceito, que consegue gerar violência real, mesmo quando é desmentido oficialmente. Nossa, então, se a gente junta tudo isso, o que essa análise toda mostra sobre a vida judaica nesse período? Bom, o quadro geral que aparece é de uma piora muito grande e perigosa das condições de vida de segurança para as comunidades judaicas na Europa Ocidental, ali entre os séculos XI e XIII. A gente viu as expulsões, né? Muitas vezes usadas como ferramenta econômica pelos reis, tirando populações inteiras de suas casas, jogando as pessoas em migrações cheias de incerteza. Vimos a humilhação do dia a dia, o perigo constante por causa das marcas de identificação obrigatórias, que não só marcavam as pessoas publicamente, mas também viravam alvo para agressão e ainda facilitavam a exploração financeira com a venda daquelas isenções caras. E, por fim, os pogroms. Essas explosões de violência coletiva brutal, muitas vezes começando por causa das cruzadas ou por acusações inventadas, absurdas, como o libelo de sangue. E o mais impressionante é que essas acusações, como a gente viu, eram quase sempre descartadas pelas próprias autoridades, mas mesmo assim encontravam eco suficiente no ódio popular para justificar massacres. Fica muito claro que foi uma época marcada por uma combinação perversa de fatores, né? O oportunismo político e econômico das elites, explorando a vulnerabilidade de uma minoria, e um preconceito popular muito fundo, muito espalhado, que conseguia sustentar a violência mesmo contra a lógica, mesmo contra as posições oficiais. Que situação de provação imensa. A idade de um grupo pode ser explorada por vários lados, né? Desde o poder estabelecido até a fúria popular. E como crenças sem fundamento nenhum, quando se juntam com preconceitos que já existem, podem ter consequências fatais. Exploramos hoje, então, essas realidades tão difíceis que as comunidades judaicas enfrentaram na Europa medieval, né? Com base no material que a gente analisou. Uma história complexa, dolorosa mesmo. E talvez uma última reflexão que isso tudo traz, né? Se as autoridades oficiais da época, com todo o poder que tinham, muitas vezes rejeitavam acusações com libelo de sangue porque viam que não tinha fundamento, o que isso ensina pra gente sobre o poder avassalador da crença popular, dos boatos, do medo coletivo, especialmente quando isso é direcionado para um grupo que já é alvo de preconceito. E como essa tensão entre o que o povo sente ou acredita e a posição oficial da autoridade ou a incapacidade da autoridade de controlar isso, como isso pode aparecer talvez de outras formas em outros tempos, outros contextos, inclusive hoje. Fica aí a pergunta para a gente pensar, né?